Olá! O vídeo de hoje é sobre Um Ano de Juan Emar. Juan Emar é o pseudônimo de um autor chileno chamado Álvaro Bianchi. Esse autor nasceu em 1893 e morreu em 1964, o que significa que ele era contemporâneo do Borges. Esse autor esteve associado às vanguardas modernistas no Chile. Ele, além de escritor, era crítico literário e pintor. E as pinturas dele tinham essa ligação com a escola surrealista. Esse livro é uma espécie de novela, ele é muito curto, mas ele tem uma estrutura diarística. Ele foi publicado originalmente pela primeira vez em 1935 e aqui no Brasil ele foi editado em 2015 pela Rocco na série Outra Língua, que é uma série que reúne autores de espanhola. Esse livro, ele tá na estrutura diarística, ele tem 13 capítulos, os 12 primeiros equivalem ao primeiro dia de cada mês, então 1º de janeiro, 1º de fevereiro, por aí vai. E o último é 31 de dezembro, que é uma espécie de comentário sobre esse ano. Só que esse livro, ele tá longe de ser um livro convencional sobre um ano na vida de uma pessoa. Esse livro, ele tem todo esse quê de fantástico e de surrealista, dessas vanguardas às quais ele estava ligado, né? O livro, então, não tem de forma nenhuma uma estrutura linear, ele tem uma série de fatos bem inusitados, bem curiosos, bem absurdos, e esse é um tom predominante no livro, do absurdo, o do nonsense. O livro, em vários momentos, me lembrou a obra do Cortázar, então é interessante perceber como esse autor antecipa, né, o estilo, principalmente o tom e o tema dos contos, nessa coisa do nonsense e do absurdo que Cortázar faz nos seus contos. E num dos capítulos, se eu não me engano, o último deles, ou quase o último, na verdade é o penúltimo, que é o 1º de dezembro, ele vai descrever uma série de cidades portuárias, cidades litorâneas, todas elas são muito absurdas, tem alguma coisa de absurda, e isso me lembrou muito também As Cidades Invisíveis do Calvino. Esse é um livro que soa muito contemporâneo pela fragmentação e pelas ousadias no tratamento dos temas e pelas imagens criadas. É um livro que ele soa muito contemporâneo para um livro de 1935. E eu acho que o autor conseguiu fazer uma combinação muito interessante do fantástico com a poesia em inúmeros momentos. Esse autor vai tratar de sentimentos que são tipicamente humanos a partir de criação de metáforas e de alegorias. Então, vários fenômenos e atitudes absurdas desse conto dizem respeito a coisas que a gente sente, como obsessão, como paixão desenfreada, como indignação com o dia a dia, alheamento também. Mas o Juan Emar mostra nesses contos um personagem que não tem o olhar condicionado para as coisas do mundo. E nisso acho que ele também antecipa muita coisa do Cortázar, que é aquele personagem que não, ainda tem o espanto, né? Que vê as coisas do mundo e se surpreende ainda, se maravilha ainda, e que não sente medo, não teme, não recusa aquilo que é estranho, aquilo que não é familiar. Eu vou ler para vocês uma passagem do capítulo 1º de setembro, onde eu acho que ele trabalha com com a linguagem poética. Ele tem um tom poético bem marcado nessa passagem específica, nesse capítulo específico, e como o texto é bonito, o texto é muito bonito, né? Então, como o Juan Emar tinha um manejo muito preciso da linguagem. Lá vem a onda recolhida sob seu próprio lombo. Vem sórdida e longamente tremulante. Sem hesitação, esconde a cabeça, mergulha a cabeça em direção às profundezas, sem querer profaná-la com as brisas, com o sol, com o azul e os pássaros. Toda ela pensa em direção às funduras, e eu só vejo a dor de seu lombo descoberto. Isso mesmo, tinha diante dos meus olhos uma vasta dor. Mas enquanto não detectasse claramente um corpo definido que a experimentasse, tal dor ia ficar em tons de cinza, em fumaças,
desorientada sobre o mundo. Bom, a obra mais famosa do Juan Emar se chama Umbral, e é uma obra que ele passou grande parte da sua vida escrevendo. A maioria dos livros que o Juan Emar publicou não tiveram muito sucesso, nem de crítica, nem de público. Ele foi um autor assim redescoberto depois. E num determinado momento ele decidiu parar de escrever, na verdade parar de publicar, para se dedicar a essa obra monumental que é Umbral, que parece que é uma obra que mistura vários gêneros literários. É uma obra que ele morreu enquanto ainda estava escrevendo. Ela só foi editada na década de 90 e ela tem mais de 5.000 páginas. Mas eu adorei conhecer esse escritor. Esse livro quem me deu de presente foi a Denise. Na verdade, eu acredito que ela tenha me dado, porque o Pablo Neruda se refere ao Juan Emar como o Kafka chileno. Não diria que ele é o Kafka chileno por esse livro, talvez por alguma outra obra, mas ele está ainda assim associado ao gênero fantástico. Mas eu gostei demais de conhecer o Juan Emar, mais aí um autor de Fantástico para Amar. Digam pra mim se vocês conhecem esse livro, se já leram alguma coisa do Juan Emar, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!